Olá, estou aqui com um amigo aqui, né? Ele é da Venezuela, como vocês sabem, a Venezuela está numa situação terrível hoje, né? E eu vou fazer uma série de entrevistas com ele para tentar entender como a Venezuela chegou nesse, nesse patamar, né? E eu vou dividir em três partes. Antes do governo o Diogo Chaves, aí eu vou falar do governo Diogo Chaves e depois eu vou falar do governo Maduro, né? Aí eu vou fazer umas perguntas e ele vai responder, né? Primeiramente, qual é o teu nome? É o Dário. Dário, né? Dário é um nome comum lá na Venezuela, né? É pouco, Pouco comum. pouco. Mas também não é incomum assim. Não, mas João, José, Ah, são mais comuns. entendi. Então aí tu nasceu na cidade de Maturim, não foi? É cidade de Maturim, estado Monagas. Como é a organização da Venezuela? Porque aqui no Brasil a gente tem 26 estados e mais o Distrito Federal, né? Lá é por estado, como é que chama lá? Tem estado também. Tem 24 estados, o Distrito Capital. Hum. É, Lá se chama estado também, ou província? não, é estado. Estado, né? Sim, Aí, mas e uma zona em reclamação, que tem muitos anos que todo mundo, acho que a nível mundial todo mundo sabe. o quê? Uma zona de reclamação, que é, Zona de reclamação, né? sim, É, acho que ele quis dizer que tá... Zona de reclamação, pelo que eu estou entendendo aqui, é uma coisa que o país está ruim há muito tempo, não é isso? não. Zona de reclamação é um estado que nós perdimos faz muitos anos Ah, atrás. Tipo assim, como a história que aconteceu aqui em entendi, Guajará-Mirim na Bolívia. entendi. Então, essa parte é da Guiana, né? É, É verdade. É que ele quis dizer então que a Venezuela reclama um território que atualmente está com a Guiana, mas que falam que é a Guiana Francesa. é. Mas aí a Venezuela quer anexar esse território para eles, né? E atualmente eles estão reclamando isso, mas atualmente está com a Guiana, né? É, Então em disputa ainda. ainda. Mas está com a Guiana atualmente. É da Guiana. É, É da Guiana, né? Aí o governo venezuelano quer repatriar, né? Pegar de volta, né? tem muitos anos nesse processo. Uhum. É verdade. Isso é uma coisa interessante de se notar, né? Então aí, tu nasceu em que ano lá? 1973. 73? 73. Aham. 73, aqui para fazer um paralelo aqui no Brasil, nós estávamos recém saídos da ditadura, se eu não me engano. Aliás, nós estávamos em ditadura ainda, ditadura militar. Eu não me recordo a data, mas se eu não me engano a gente estava na ditadura militar já. Aí, como é que estava lá na Venezuela? Como é que tu se lembra do governo de lá? Como era o governo? Não, naquela época da data do meu nascimento já era como se chama? Ditadura? Não, já era Eleição? democracia. Democracia, né? Porque a ditadura de lá, o primeiro ditador que eu lembro, que segundo a história, né? Uhum. Que a história falou, foi que tinha um ditador chamado Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez. Mas ele caiu no ano 58. Uhum. 23 de janeiro de 1958 ele caiu. Uhum. Só uma coisa aqui que eu esqueci, né? Vamos falar, antes de tu entrar nessa parte, eu queria falar do processo da Venezuela, né? Como a Venezuela se formou? Porque aqui no Brasil, para ter um paralelo, né? Aqui no Brasil, antigamente, era só os índios, né? Aí lá na Venezuela, era que povos? Eram os incas, astecas, maias, algum desses? Tinha uma mistura de vários índios. Mas como é que era o nome? Tinha algum desses nomes que eu te falei? Incas, astecas ou maias? Acho que eram incas que tinha. Incas, né? Aí depois veio a colonização pelos europeus, né? Eles descobriram o Novo Mundo, a América, não foi? Aí começou a formação do processo. Tu se lembra disso? Bom, Isso normalmente é estudo na escola, né? são histórias que a gente aprendeu na. E como é que foi esse processo? Mas falar que o negócio fala, na verdade, que foi um descobrimento que fez Cristóvão Colombo É, da Cristãos da da América, Espanha, né? Aham. assim, para Venezuela, mas eu acho que não estava descobrindo nada, porque Não, se já o país tinha. Queria ver como é que é a história, como é que é a história que te contaram. Eu sei que teve descobrimento, e aí? Aí como é que foi o processo de... Teve descobrimento, aí depois teve a independência, né? Lógico. Se tornaram independentes de que ano? Não lembro. Não na lembra? verdade. Não lembro a independência. Mas aí como é que foi a história da independência? Foi Simão Bolívar, não foi? É, O libertador, né? sim, foi declarado em 19 de abril, mas não lembro a data. Não lembro a data, né? Não Mas lembro. aí Simão Bolívar declarou a independência, né? É, Aí depois vocês passaram a viver o quê? A viver a república, né? sim. Quem foi o primeiro presidente? Tu lembra? Na história?
Não, lembro não. Mas aí já foi presidente já. Simão Bolívar declarou independência e já teve presidente, né? Sim, acho que tinha como uma assembleia federativa, um negócio assim naquela época. Aí queriam botar ele como, dar o nome dele de presidente, Simão Bolívar. Aí só que o Simão Bolívar ele não quis. Aí somente depois foi que pegaram ele como libertador. Entendi. Porque ele foi que libertou 5 nações. Foi. Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia E Equador, né? e Equador. Foram É. 5 nações que ele Libertou. Mas aí, no caso, ele libertou as 5 nações de uma vez? Ou por partes? Não, foi por parte. Aí antigamente eu lembro que, na realidade, lá Venezuela, o primeiro nome dela, acho que foi Estados Unidos da Venezuela. É, verdade. Aí depois ela trocou de nome, aí botaram a Gran Venécia. Também ela tinha esse nome. Como é que era o nome? Gran o quê? Gran Venécia. Gran Veneza? É, Veneza? Venécia. Venezia? Gran Venécia. Aí depois foi que botaram o nome República Bolivariana. Não, República Bolivariana da Venezuela, ela passou a fazer, foi depois No Hugo Chávez, né? Hugo Chávez. E por que esse nome, Gran Veneza? Veneza? Não sei. Interessante. Aí, então, tiveram presidente. E esse primeiro presidente foi eleito ou foi imposto? Não, foi eleito. Eleito. Teve democracia já. Não, quando o governo da ditadura caiu, foi eleito. Não, o primeiro presidente. O primeiro presidente constitucional. Foi depois que Simão Bolívar libertou. Teve eleição de primeiro presidente? O povo escolheu? Acho que não. Acho que foi só um presidente Imposto mesmo, né? imposto para depois chamar para eleições. O povo botar, ter direito a eleger. Entendi. Então eu acho que deu para entender mais ou menos aí como é que foi, né? Porque fazendo um paralelo com a história do Brasil foi diferente. Aqui no Brasil, nós tivemos, depois teve a independência de Portugal, nós não tivemos presidente não. Nós tivemos imperador. Foi uma monarquia aqui, né? Foi diferente então. E foi o único país da América que foi assim, porque a América espanhola toda já tiveram república já, né? Que ele falou aí que o título foi de presidente, né? O primeiro chefe de governo foi presidente, né? Chamava de presidente, o primeiro chefe de governo lá. Presidente. Isso é bem interessante, porque aqui no Brasil não tinha presidente não, tinha monarquia. E lá depois ele ficava um tempo, aí depois foi trocando, né? Tá. Aí então agora vamos voltar à história mais atual, desde que ele nasceu, né? Nasceu em 73. Aí teve esse presidente, como é que era o nome? Jiménez? Como é que era o nome? Marco Pérez Jiménez, o governo dele caiu em 1958, porque ele era ditador. Ditador. Ele foi eleito presidente, só que ele... Não, ele não foi eleito presidente, ele era um ditador. Ele foi... Nomeado presidente, só que ficou como ditador, é isso? Sim, Entendi. aí quando eu acho que a sociedade aquela vez, naquela data, naquela época, aí foi quando a queda dele, 1958, 22 de janeiro de 1958. Na realidade, o 1957, eles fizeram uma eleições. Eu lembro que foi chamada essas eleições, segundo a história, fala que foi chamado um plebiscito. Plebiscito, né? Plebiscito. Eles fizeram essa eleições e fala a história que tinha um candidato chamado Jovito Villalba. Como é que era o nome? Jovito Villalba. Jovito? Aí falam de que ele foi quem ganhou as eleições. Aí depois não deu certo porque falaram de que era o Fraude, alguma coisa? fraude, um negócio assim. Aí 57. Foi dezembro de 57, mais ou menos. Aí, 58, em janeiro, o governo de Marco Pérez Jiménez, que eles aparentemente, entre aspas, estava recém-elegido pela população, aí ele caiu. Aí o governo dele foi embora, acabou. Aí falam que, mesmo assim, o Marco Pérez Jiménez, ele morreu, ele foi exiliado lá na Espanha. Aí ele morreu. Entendi. Então ele ficou quanto tempo no poder como ditador? Como ditador, não lembro na verdade. Mais ou menos uns 15, 10 anos? Não, Mais ou menos? não. Acho que foi menos de 15 anos que ele ficou no poder. Aí, no caso, a população derrubou ele, foi? Foi a população. E aí, tu lembra a data da primeira Constituição da Venezuela?
Não. Não, né? Porque tu sabe quantas constituições tem lá? Teve várias, né? É, Tem mais de 20, né? Se não me engano. temos. Aí, então, teve esse negócio aí, né? Aí depois, e nessa época aí tava acontecendo no mundo algumas coisas, né? Tipo, aconteceu a Primeira Guerra, mas a Primeira Guerra eu acho que vocês ainda estavam se formando, né? A Primeira Guerra foi em 1918. O que tu via na escola da Primeira Guerra Mundial? Não, Não lembra? não lembro não. E da Segunda Guerra, que foi mais recente, viu alguma coisa? Também não. Também não, né? Aí depois da Segunda Guerra Mundial teve a Guerra Fria, que foi o mundo, acho que esse tu conhece mais, que foi a divisão do mundo socialista, União Soviética e Estados Unidos. Chegou a ouvir isso? União Soviética versus Estados Unidos? Isso é mais recente. É mais ou menos a informação que a gente pegava E o que estudava lá sobre a divisão pela televisão. da União Soviética versus Estados Unidos? O que sempre todo mundo escutava, só ambições por poder. Uhum. Toda Ambições nação por poder. quer, toda missão, toda nação quer ser potência, entendeu? Quer ser isso que sempre é escutado. E no caso dessa época, os países estavam divididos, né? E lá na Venezuela teve essa divisão também. Que eu digo essa divisão é assim, ó. Vocês escutaram lá que vocês estavam alinhados mais com o mundo capitalista dos Estados Unidos ou mais com o mundo soviético, da União Soviética? Escutaram alguma coisa lá disso? Sim, mas naquela época o governo da Venezuela estava mais com o mundo capitalista. Capitalista, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque tinha ditadura, mas não era ditadura comunista, né? Não tinha quase nada de comunismo, né? Ditadura, né? Era ditadura de direita dos Estados Unidos, não é isso? Eu acho para mim que é relativo, porque, tipo assim, todo presidente, todo partido político, ditador, eles nunca vão falar que eles são ruins. Não, mas... Eles nunca vão falar que vão atirar Entendi. boas coisas. Eles somente vão pegando constitucionalmente as coisas para eles terem os poderes. Entendi. Mas no caso, o que eu quero dizer é que ela é uma ditadura aliada aos Estados Unidos, não é isso? Que tu tá me dizendo, né? Mais aliada ao bloco capitalista, né? Eu acho que sim. Ou era mais aliada à União Soviética? Não, era a União Soviética não. Não, né? Então, isso é uma coisa que é interessante, porque normalmente as ditaduras são associadas com o comunismo, né? E tem ditadura de direita também. Aqui no Brasil também a ditadura militar também era aliada ao governo dos Estados Unidos. Também. O governo capitalista, né? E não o governo socialista. Porque hoje em dia tu fala ditadura. Tu lembra de Cuba, que está alinhada à União Soviética, né? Tu lembra agora da Venezuela também, que também está alinhado agora à Rússia, ao comunismo, né? Atualmente, né? Mas antigamente não. Antigamente era nos Estados Unidos, não era? Era. Aí... E depois do Jiménez lá, como é que tu se lembra? O que tem mais para contar de interessante depois do Jiménez? Nessa época ele estava na adolescência, né? Depois sim, quando ele caiu, que ele foi embora, ele foi repatriado na Espanha? na Espanha. Lá na Venezuela, ele botaram um presidente, tipo assim, não constitucional que foi elegido pela população, não. Ele ia ficar no poder para depois Passar o poder, né? Para fazer uma eleição para a população eleger seu próximo presidente. Aí foi quando lembro que o primeiro presidente da Venezuela já foi Raul Leone. Raul Leones, ele foi chamado o padre da liberdade. Uhum. Depois do Jiménez ele veio, né? Não. Antes? Foi depois, na queda do Marco Pérez Jiménez. E nessa época, como é que era a vida lá? Era uma vida tranquila? Faltava as coisas que nem hoje? Como é que era? Bom, eu acho para mim que No caso, pelas tuas experiências. eu te falo pelas minhas experiências. Toda sociedade tem necessidades, entendeu? Mas antigamente não tinha essa necessidade que passaram agora após de 7 anos para cá, 8 anos para cá. Entendi. Depois do ano 2013, 2014, o negócio foi muito feio lá na Venezuela. Então, antigamente, a maioria das pessoas era pobre, mas de vez em quando se dava alguns luxos, era isso que tu quer dizer? Às vezes iam nas festas, né? Bebia uma cerveja aqui, não toda vez, né? O pobre tinha naquela época, tinha a possibilidade de comer. E mesmo assim tinha para escolher o que queria comer. De vez em quando, claro, né? Não é tudo, né? Mesmo sendo pobre, tinha essa possibilidade. Não faltava comida, não faltava nada. Não faltava nada. Interessante, né? Aí, no caso, penso eu que era mais ou menos igual ao Brasil, né? Trabalhava muito, ganhava pouco, mas dava para sobreviver, né? Não podia ter luxo, né? Mas dava para sobreviver, é dava isso? Mesmo. Ah.
Isso aí ficou até quando? Isso aí ficou até quando, mais ou menos? Até o Chaves chegar ao poder? Ou não? Não, depois que o Chávez chegou no poder, em 1999, Ainda ficou essa estabilidade por um tempo, né? aí começou. Não, tínhamos mais estabilidade, sim. Porque a sociedade venezuelana naquela época tinha pouca assistência social. Tá certo. Mas aí depois ele foi arrumando um pouco mais a Constituição, Entendi. dando um pouco mais a população tinha um pouco mais de poder, entendeu? Mas o que aconteceu depois? O governo nunca faltou comida, Entendi. entendeu? Nunca faltou comida, não faltava medicina, Entendi. não tinha nem falta de nada. Entendi. Só depois foi quando O Maduro, né? o governo do Maduro foi pior. Entendi. Então acho que deu pra pegar a ideia aí, eu vou encerrar o vídeo já, né? Só pra recapitular, teve essa primeira parte antes do governo Chaves, né? Eu vou fazer um outro vídeo com ele falando do governo Chaves, né? E depois eu vou fazer outro vídeo falando do pós-governo Chaves do Maduro até os dias de hoje, né? Mas então deu pra recapitular aí essa primeira parte. Umas coisas interessantes que eu achei foi a República, né? Que se libertou e virou República, não virou Império igual a gente, monarquia. E também interessante que antigamente ele disse que a pessoa vivia bem, né? Que era mais ou menos igual ao Brasil hoje. Você trabalha, você tem um salário mínimo, que é R$ 1.100 atualmente, né? Dá pra sobreviver com salário mínimo. Dava pra sobreviver naquela época, né? Claro que não podia ter luxo, às vezes faltava alguma coisa ou outra, mas não é essa esculhambação que tem hoje, que falta comida, falta tudo, né? E por falar nisso, o salário mínimo naquela época, tu achava que era alto, baixo? Para mim era alto. O salário mínimo? Dava para comer. Dava. Dava para comer e dava pelo menos assim. Tipo assim, você trabalhava. Geralmente no nosso país, o pagamento é recebido semanal. Semanal. Até hoje é assim. Ou não? Antigamente, né? Depende, agora não sei. Na verdade, eu tenho um tempo que eu saí do meu país, eu não entendi. sei como tá o negócio. Mas antes era semanal, né? É. E o salário mínimo era um valor bom. Dava pra... Dava para você comprar suas comidas e você pelo menos juntava para comprar um sapato. Entendi. Sapato, alguma coisa. Lógico que não dava pra ter bens assim supérfluos, né? Mas dava pro básico, né? E sobrava alguma coisa pra de vez em quando, né? Dava. Eu acho para mim que assim, nós éramos ricos e nós não sabíamos. Entendeu? Isso aí talvez seja por causa que ele tá acostumado hoje com a pobreza, né? Já que talvez ele tenha uma visão distorcida, porque antigamente eu penso que era igual hoje o Brasil, né? O salário mínimo hoje dá pra tu sobreviver, mas não dá pra tu ter supérfluos, luxo, né? Tu pode uma vez ou outra comer alguma coisa mais cara, mas não dá pra tu viver tranquilo com o salário mínimo, né? Penso eu que era assim mais ou menos naquela época, né? Então eu vou encerrar por aqui, aí depois eu vou voltar com ele mesmo pra falar do governo Chaves, né? E depois eu vou falar do governo Maduro.